Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome para dar prosseguimento às nossas tarefas espirituais. Agradecemos, Senhor, a Tua presença, a presença dos mentores espirituais que nos ajudam nesta tarefa e rogamos, Senhor, que a Tua paz nos envolva, nos fortaleça, dando-nos cada vez mais forças necessárias a fim que a gente possa seguir a nossa caminhada com mais confiança, com mais paz, com mais harmonia e mais compreensão. Também, Senhor, pedimos pelos companheiros do grupo que não puderam chegar até aqui hoje, onde quer que eles estejam, Senhor, que a Tua bênção e a Tua paz iluminem todos eles, fortalecendo-os também nas suas caminhadas. E, por último, rogamos pelo planeta Terra, pelo nosso planeta, que ainda está passando por um fenômeno de pandemia, e nós esperamos, Senhor, que ele passe o mais rapidamente possível para a nossa tranquilidade cada vez maior. Sendo assim, mestre amado Senhor Jesus, pedimos a permissão para dar iniciado o trabalho da noite, rogando que a Tua paz e a Tua bênção permaneçam conosco, estejam conosco hoje, agora, amanhã e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal. Digé acaba de entrar. Boa noite, Digé. Estamos iniciando o nosso trabalho. Então, vamos lá. Nós estamos estudando o capítulo 10 do livro O Céu e o Inferno, e nós estamos no item 10, e nós vamos continuar esse item 10. Nós ainda não terminamos o item 10. Bom, então vamos à leitura. Os espíritos não podem concorrer para a descoberta de tesouros ocultos. Os superiores não se ocupam de tais coisas, e só os zombeteiros podem entreter-se com elas, já indicando tesouros que, o mais das vezes, não existem, já apontando sítios diametralmente opostos àqueles em que realmente existem. Esta circunstância tem, contudo, uma utilidade qual há de demonstrar que a verdadeira fortuna reside no trabalho. Quando a providência tem destinado a alguém quaisquer riquezas ocultas, esse alguém as encontrará naturalmente. Do contrário, não, nunca. O livro dos Espédios, segunda parte, capítulo 26. Bom, então vamos pegar esse pedacinho aqui. Bom, a gente está percebendo que, com relação às riquezas ocultas, né, nenhum espírito vai nos mostrar onde está. Nem os espíritos superiores, que eles não se preocupam com essas coisas materiais, e principalmente os espíritos imperfeitos, inferiores, porque eles apenas dizem que está lá, mas na verdade não está. Então, o texto nos adverte que para que a gente consiga, adquira riquezas, essas riquezas só podem vir através do trabalho. Tá? Então, o que a gente tem que fazer é trabalhar o suficiente a fim que a gente adquira os nossos bens materiais. Agora, além dos bens materiais, nós vamos falar também aqui dos bens espirituais. Porque para trabalhar, para conseguir os bens materiais, é necessário o trabalho material. E para conseguir a libertação, a perfeição, nós precisamos trabalhar em prol da riqueza espiritual. Então, a riqueza espiritual e a riqueza material, ambas elas vão depender do nosso esforço. Sem esforço, ninguém consegue coisa nenhuma. Sem esforço, não se consegue coisa nenhuma. Então, esta é a recomendação dos espíritos com relação ao nosso trabalho e à riqueza. Bom, por falar nisso, eu me lembrei de
de Humberto de Campos, que em uma de suas obras, na introdução, ele conta uma historiazinha que tem a ver com relação a esse nosso assunto, pelo menos ao texto que a gente acabou de ler. Conta-se que o Senhor do mundo vinha em uma carruagem toda ornamentada de estrelas e, em sentido contrário, vinha um agricultor com a sacola cheia de grãos de trigo. Então, quando a carruagem encontrou o agricultor, parou diante do agricultor, desce da carruagem, toda enfeitada de estrelas, o Senhor do mundo, estende a mão para, para o agricultor e diz assim: dá-me uma esmola. O agricultor, logicamente, reconheceu, né, a imagem de Jesus e ficou pensando: como é que eu posso dar alguma coisa de meu ao Senhor do mundo? Eu não tenho nada, sou pobre, sou um simples agricultor. O que eu posso fazer? Mas aí ele se lembrou que ele estava com a sacola cheia de grãos de trigo. Aí ele fez o seguinte: abriu a sacola, tirou um grão de trigo, entregou ao Senhor do mundo. O Senhor do mundo agradeceu, entrou na carruagem e foi embora. E o agricultor continuou o seu caminho rumo à sua residência. Lá mais na frente, o agricultor percebe que de dentro da sacola de grãos de trigo estava saindo uma luzinha, uma luz bem tênue, uma luz dourada. Ele abre a sacola, olha e percebeu que aquele grão de trigo que ele havia dado ao Senhor do mundo tinha voltado para a sua sacola e tinha se transformado em uma pepita de ouro luminescente. E ele botou a mão na cabeça e disse: louco que fui, porque não dei tudo que eu tinha ao Senhor do mundo. Olha só, se ele tivesse dado todo o grão de trigo da sacola para o Senhor do mundo, a estas alturas ele estaria rico. Estaria rico, porque todos os grãos de trigo teriam se transformado em pepitas de ouro luminoso. E ele, né, disse: opa! Ou seja, para que a gente consiga a riqueza, aí está demonstrando a riqueza material, mas principalmente a riqueza espiritual. Ou seja, a doação da gente para o Cristo. E essa doação da gente para o Cristo vai se transformar numa riqueza incrível, que é a riqueza espiritual. E para que nós consigamos isso, é necessário o trabalho de doação àquele que está necessitado. Muito bem. Alguém mais quer comentar? Tá. Então, vamos continuar a nossa leitura. Esclarecendo-nos sobre as propriedades dos fluidos, agentes e meios de ação do mundo invisível, constituindo uma força e potências da natureza, o Espiritismo nos dá a chave de inúmeros fatos e coisas inexplicados e inexplicáveis de outro modo. Fatos e coisas que passaram por prodígios em outras eras. Do mesmo modo que o magnetismo, ele nos revela uma lei, senão desconhecida, pelo menos incompreendida, ou então, para melhor dizer, efeitos de todos os tempos conhecidos, pois que todos os tempos se produziram, mas cuja lei se ignorava, e de cuja ignorância brotava a superstição. Conhecida essa lei, desaparece o maravilhoso
E os fenômenos entram para a ordem de coisas naturais. Eis porque os espíritos não produzem milagres, fazendo girar as mesas ou escrever os mortos. Como milagre, não fazem o médico em restituir a vida do moribundo e o físico provocando a queda do raio. Quem pretendesse fazer milagres pelo espiritismo não passaria de ignorante, ou então de mero prestidigitador. Livro dos Médios, primeira parte, capítulo 2. Então, o que esse texto que nós acabamos de ler está dizendo? É que não existe milagre. O que existe nada mais são fenômenos naturais, em que passam a denominação de milagres quando não são compreendidos, quando não são assimilados, quando não são estudados. Então, tudo aquilo que a gente percebe, observa na natureza que não tem explicação, a gente não pode classificar de milagre, porque se aconteceu, se aquele fenômeno aconteceu, se a gente procurar o efeito, a causa daquele fenômeno, nós vamos encontrar respostas. E aí deixa de ser um fenômeno sobrenatural para ser um fenômeno estritamente natural. Então, ninguém faz milagres, nem o próprio Jesus fazia milagres. Ou seja, o que Jesus fazia é algo extremamente natural, significando dizer que também Deus não faz milagre. O que Deus faz é o quê? É demonstrar que os fenômenos são coisas que acontecem naturalmente, desde que a gente estude e observe por que aqueles fenômenos acontecem. E, logicamente, o Espiritismo nos mostra que não existem esses milagres por conta do estudo feito por Kardec por trás desses fenômenos, as causas desses fenômenos. Mas alguém quer comentar? Tá. Então vamos continuar. Diga, Raimundo, pode falar. Boa noite a todos, estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Pode falar, meu irmão. Isso é muito interessante o que tu acabou de falar, Rubens. Não existe milagres. Isso são coisas naturais, ou seja, nós precisamos chegar à altura de Jesus para poder fazer o que ele fez. E como outros espíritos fazem, né? E isso me recorda aqui um depoimento do próprio Divaldo. Ele disse que em uma certa época, quando ele estava trabalhando muito, começou a sentir as pregas vocais darem problema e possivelmente um câncer nas pregas vocais. E num encontro que ele teve com o Chico e outros médios, materializou-se, se eu não me engano, a Ana Nélia, Sheila. a enfermeira, Sheila, né? Isso. E ali, antes de se descobrirem o laser, que hoje nós utilizamos em larga escala na medicina, lhe foi feito uma intervenção ali cirúrgica através disso que o Divaldo falou que ele gritou como um louco nesse dia, de dor. E ali o espírito manifestou aplicou-lhe uma intervenção que a própria humanidade iria descobrir logo depois, em algum tempo depois. Muito interessante isso aí, viu? Pode continuar. Ok. Então, são fenômenos que se nós não soubéssemos as explicações, a gente acharia que milagre, que o Divaldo foi acometido por um milagre. Né? Um milagre. Foi feito um milagre porque estava com problema nas cordas vocais
E aí ele teve, o espírito se materializou, se manifestou e fez a cirurgia e ele ficou curado, demonstrando que aquilo foi simplesmente um fenômeno natural. Continuando a leitura. Pessoas há que fazem das evocações uma ideia muito falsa. Há mesmo quem acredite que os mortos evocados se apresentam com todo o aparelho lúgubre do túmulo. Tais suposições podem ser atribuídas ao que vemos nos teatros ou lemos nos romances e contos fantásticos, em que os mortos aparecem amortalhados com um chocalhado dos ossos. O Espiritismo, que nunca fez milagres, também não faz esse, pois que jamais fez reviver um corpo morto. O espírito fluídico, inteligente, esse não baixa a campa com um grosseiro invólucro, que lá fica definitivamente. Separa-se dele no momento da morte e nada mais tem em comum entre si. Do livro que é o Espiritismo, capítulo 2, item 8. Olha só, meus amigos, o que acontece aqui é uma coisa muito interessante, porque as pessoas têm medo dos espíritos. Fala nisso, domingo agora a gente foi ali na praia rapidinho, e aí estava eu, o Valtilene Nicole e uma colega de Valtilene e o filho dela. E ela disse que ela trabalha com candomblé. Ela trabalha com candomblé. Mas ela disse que se o espírito aparecer para ela, ela sai correndo porque ela tem pavor de espírito. Até porque dá para imaginar que ela pensa que o espírito vai aparecer para ela em forma de caveira, ou com alguma coisa negra, sei lá o que é, uma coisa que vai trazer algo que ela tem que sair correndo de medo, apavorada. Por falar nisso, tem espírita também, o Raimundo, companheiros, professor Otto, que tem pavor de espírito. O Rossando Plinger é um expositor espírita famoso, tem muito conhecimento, mas ele diz textualmente: se espírito aparecer para mim, eu saio correndo. Imagina só. Imagine só. Tem o conhecimento e sabe que não tem nada a ver, não tem problema nenhum, mas ele diz: se aparecer, ele sai apavorado de medo. Ou seja, porque o senso comum, o conhecimento popular acha que espírito vai meter medo e que a gente vai ter que sair correndo. Para a gente perceber, meus amigos, como a gente tem medo de coisa natural, a gente tem medo dos fenômenos naturais, que muita gente acha que são fenômenos supernaturais ou supersticiosos. Então, o que a gente faz para não ter medo dessas coisas? É só pesquisar e ter o fenômeno e conhecer o fenômeno e por que aquilo acontece. Aí acaba o medo. Mas, repito, tem gente que mesmo com conhecimento, mesmo assim, não consegue ficar por perto. Mais alguém? Tá, então vamos adiante. Item 11. Ampliamos estas citações para mostrar que os princípios do Espiritismo não têm relação alguma com a magia. Assim, nem espíritos às ordens dos homens,
nem meios de os constranger, nem sinais ou fórmulas cabalísticas, nem descobertas de tesouros, nem processos para enriquecer, e tampouco milagres ou prodígios, adivinações e aparições fantásticas. Nada, enfim, que constitui o fim dos elementos essenciais da magia. O Espiritismo não só reprova tais coisas, como demonstra a impossibilidade e a ineficácia delas. Não há, afirmamos ainda, uma vez, analogia alguma entre os processos e os fins da magia e o do Espiritismo. Só a ignorância e a má-fé poderão confundi-los. Dessa forma, tal erro não pode prevalecer, uma vez que os princípios espíritas não se furtam ao exame. E aí estão formulados inequívoca e claramente para tudo. Bom, esse pedaço do texto nos adverte de que os espíritos não nos mostram o tesouro. Isso nós estamos repetindo, aqui o texto repete o primeiro texto que nós lemos. Não nos revelam tesouros. Tem gente que fica consultando os espíritos, porque eu quero casar com quem eu vou casar, o que eu faço para casar com fulano, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas contas que certa vez, professor Otto, em uma igreja, alguém chegou diante da estátua de Santo Antônio, estátua grande, estátua grande. Chegou e se ajoelhou diante da estátua e disse assim: "Oh, meu Santo Antônio, me diga, por favor, o que vai dar no bicho hoje ou amanhã." Mas aí o sacristão ouviu a conversa, se escondeu atrás da imagem de Santo Antônio e disse: "Ah, meu filho, amanhã vai dar leão." Ou disse um outro bicho lá qualquer. Tá. Ok, Santo Antônio. Muito obrigado. O camarada foi e jogou no bicho o que o santo, né, indicou. Lógico, o santo ia indicar e o cara ia realmente ganhar, né, no bicho. Resultado. No outro dia, o sacristão olhou. Aliás, a pessoa voltou e, diante da imagem, se ajoelhou e disse: "Ô, Santo Antônio, não deu, não. Me diga qual é o bicho que vai dar hoje para eu jogar aqui para ver se eu ganho um trocado." E o sacristão se escondeu, escondido lá atrás da imagem, disse: "Ah, meu filho, hoje vai dar bicho tal." A pessoa saiu e foi jogar no bicho. E não deu de novo. No terceiro dia, ela veio a pessoa diante da imagem, se ajoelhou e disse: "Santo Antônio, não deu na primeira vez, não deu na segunda. Oh, por favor, me diga hoje qual é o bicho que vai dar, que eu quero jogar e ganhar um trocado." E o sacristão atrás da imagem disse: "Ah, meu filho, o bicho que vai dar hoje é bicho tal." Ele foi, comprou, aliás, jogou no bicho e foi dito. No quarto dia, de longe o sacristão olhou que lá vinha o cara de novo. E o sacristão trocou a imagem de Santo Antônio grande e colocou uma imagem de Santo Antônio pequena. E aí, o camarada chegou, meio por conta com Santo Antônio, que ele tinha errado as 3 vezes. Por conta. Quando olhou a imagem, era Santo Antônio pequeno. Ele se aproximou e disse assim: "Toninho, vai chamar teu pai que eu quero ter uma conversa de pé de orelha com ele. Porque ele me enganou 3 vezes. Vai chamar teu pai que eu quero dar umas cacetadas nele." E aí, os espíritos também, meus amigos, eles não nos dizem onde existe tesouro, não nos mostram isso, aquilo, não dizem para nós com quem que a gente vai casar, não dizem com aquelas, não dizem para nós as
preocupações que a gente tem com as coisas materiais. Quando dizem, são espíritos inferiores e que não acertam nunca. Não acertam nunca. Muito bem. Mais alguém quer comentar? Então, vamos adiante. Quanto às curas, Raimundo, reconhecida como reais na crença precitada, o exemplo está mal selecionado como meio de evitar relações com os espíritos. Efetivamente, essas curas são outros tantos benefícios que levam à gratidão e que todos podem experimentar. Pouca gente estará disposta a renunciar a elas, principalmente depois de haver esgotado outros recursos antes de recorrer ao diabo. Depois, se o diabo cura, força é confessar que faz uma boa e meritória ação. Então, aqui, isso deve ter acontecido com alguém do grupo que está com problema de saúde, vai a um centro espírita, não fica curado. Vai a outro centro espírita, também não fica curado. Vai a Umbanda, vai lá, não cura. Então, ele faz de tudo quanto é jeito, vai em tudo quanto é lugar e não consegue curar. E aí, às vezes, desesperado, ele vai, recorre até o diabo. Né, mestre Raimundo? Professor, companheiro? Recorre, às vezes, até o diabo para ver se consegue o seu intento. Né? Então, meus amigos, o diabo também não vai ou se curar, né? Ele vai começar a acreditar no diabo, e todos os seus trunfos ele começa a jogar, né? A acreditar de que o diabo tem realmente poder de fogo. E, na verdade, não existe diabo, e diabo não tem poder de fogo, coisa nenhuma. E as curas que acontecem, repito, como a de Divaldo, a de outras pessoas, são simplesmente cura naturais. Não existe nenhum milagre para a gente observar. Mais alguém? Continuando a leitura, então. Quais são os agentes secretos de tais fenômenos? Os verdadeiros autores dessas cenas inexplicáveis? Os anjos? Esses não aceitariam papéis indignos, como também não se prestariam aos caprichos de toda a curiosidade. O autor quer falar das manifestações físicas dos espíritos, no número das quais algumas há, evidentemente, pouco dignas de espíritos superiores. Nós lhe pediremos, contudo, que substitua o vocábulo anjo pelo de espíritos puros ou espíritos superiores, pois que assim teremos exatamente o que diz o Espiritismo. Indignas, porém, dos bons espíritos, não se pode considerar uma multidão de comunicações dadas pela escrita, pela palavra, pela audição, etc. Pois que tais comunicações seriam e são dignas dos homens mais eminentes da Terra. O mesmo poderemos dizer quanto às curas, aparições e um sem número de fatos, que os livros santos citam em profusão como obra de anjos ou de santos. Se, pois, os anjos e os santos produziram outrora fenômenos semelhantes, por que não os produzirão hoje? Por que serem idênticos fatos? Por que serem idênticos fatos julgados bruxaria nas mãos de uns, enquanto nas mãos de outros se reputam santos milagres? Sustentar semelhante tese é abdicar toda a lógica. Então, olha só, pessoal. É aquela história de que na minha igreja só se manifestam os anjos e os santos. Na igreja do outro só se manifesta o demônio. É.
Na minha igreja só se manifesta Espíritos Santos e anjos. Estes fazem o milagre da cura. Na igreja do outro, manifestam-se demônios que vão, né, enlouquecer, que vão conduzir as pessoas para o caminho do mal. E estes que lá se manifestam, os espíritos, os demônios que lá se manifestam, são espíritos que conduzirão a todas essas pessoas que estão envolvidas com esses fenômenos ao inferno eterno. Então, meus amigos, o problema é que algumas igrejas acham que só elas têm o dom, o privilégio de receber anjos e Espíritos Santos, enquanto que a nossa não tem esse privilégio. Ao contrário, é só espírito do demônio que se manifesta aqui. Bom, e como o texto está dizendo aqui, aqui não existe lógica nesse enunciado. E, portanto, nós precisamos desconfiar desses enunciados, porque eles estão totalmente contrários aos nossos entendimentos e aos entendimentos da doutrina espírita. Mais alguém? Adiante, então. O autor da pastoral labora em erro quando afirma que tais fenômenos são inexplicáveis. O que se dá é justamente o contrário. Isto é, hoje, esses fenômenos são perfeitamente explicados, tanto que se não consideram mais como maravilhosos e sobrenaturais. E mesmo que ainda permanecessem inexplicados, não seria tão lógico atribuí-los ao diabo, quanto era lógico, noutros tempos, dar a este as honras de todos os fenômenos naturais, cuja causa então se desconhecia. Por papéis indignos, devemos entender os que são ridículos e os que estimulam o mal, mas não podemos qualificar desta forma os dos espíritos, que promovem o bem, encaminhando os homens para Deus e para a virtude. Ora, o Espiritismo diz expressamente que os papéis indignos não cabem aos espíritos superiores, como se infere nos seguintes preceitos. Bom, ele fala aqui a respeito da pastoral, dizendo que os fenômenos são inexplicáveis. Por quê? Ele diz que é justamente o contrário. Todos os fenômenos são explicáveis. Por que que para eles, para a pastoral, são inexplicáveis? Porque não conhecem o fenômeno. Não sabem a causa do fenômeno. Porque se percebesse, se procurassem a causa por trás do efeito, ele chegaria à conclusão de que aqueles efeitos nada mais eram do que efeitos naturais de uma causa superior. Então, nós não podemos classificar os fenômenos que nós não conhecemos de inexplicáveis simplesmente porque a gente não entende o fenômeno. Simplesmente porque não tem explicação aparente. Mas tudo, repito, e o texto já nos disse aqui, todos os fenômenos têm explicação. E se todos os fenômenos têm explicação, eles deixam de ser supersticiosos e passam a se classificar como fenômenos naturais. Aquele que não tem conhecimento, o ignorante do assunto, é que acha supernatural ou sobrenatural por conta exatamente do não entendimento. Rubens, diga mesmo. Dentro desse contexto aí, nós temos que buscar um pouquinho lá das nossas
das nossas encarnações, quando não havia medicina como nós a temos hoje. Sim. Então, nós íamos buscar isso na natureza, através das ervas, através das folhas. E isso sempre foi tido como um fato, né, em que, primeiro, aquela pessoa que recebia comunicação espiritual, né, já se achava uma pessoa diferente, né, por ter acesso a esse conhecimento que está presente em uma outra dimensão. E que faziam-se as curas naquele momento, quando éramos mais primitivos. Então, naquele instante, isso era muito difícil você explicar como se manifestava, né? Mas hoje, há a possibilidade da gente ter essa interação já sabendo de muitos princípios hoje que a medicina, né, promove através da pesquisa e do intelecto do ser humano já desenvolvido. Nós somos capazes de produzir curas, sem a necessidade da intervenção dos espíritos, mostrando como deveria ser feito, e até em muitos momentos, através da sua imantação, né? Como até hoje isso ocorre, quando a medicina não tem mais recursos para fazer isso, aquilo que a natureza, que a mente humana produz através dos seus conhecimentos, o mundo espiritual pode agir isso. E aí entra essa questão da cura, do inexplicado. Aparentemente inexplicável, né? E até hoje isso é cultuado dentro das igrejas, para que não se busque como houve a cura, como um fator de que Deus é soberano e, sobretudo, age da forma como Ele quer. Que os mistérios de Deus não devemos buscar conhecimento. E até hoje isso é muito cultuado dentro das igrejas, né? Que a gente não busque a solução disso pela capacidade da mente humana, mas sim acreditar que tudo emana de Deus e os mistérios dele a gente não consegue ou não podemos saber como funciona. Pode continuar. Então, como eu ia... Lembrando que Jesus diz, olha, tudo que eu faço, todos vocês poderão fazer, desde que creem em mim e nos mandamentos. Os mandamentos a gente pode considerar isso como leis físicas e naturais, que é o que foi aí dito pelos nossos irmãos aí nesse livro. Muito bem. Então, Raimundo, esta palavrinha mágica que eles usam, e tu repetiste várias vezes essa palavrinha mágica, que é mistério. Esta é a palavrinha mágica que faz com que os fiéis de determinadas igrejas não busquem o fenômeno por trás daquele mistério, o significado daquele mistério. E o mistério faz o quê? Diz para os seus fiéis de determinadas igrejas que até ali você não pode mais penetrar. Você está proibido de penetrar esse mistério. E dá a entender para nós, ou os líderes das igrejas não têm mínima ideia do que acontece com esses fenômenos, ou, de propósito, eles querem que os seus fiéis continuem na ignorância. Ou seja, tocados, ou seja, que nem robôs controlados pelos seus líderes. Porque olha só, existe uma frase interessante que diz o seguinte: quanto mais ignorante nós formos, olha só, repito, quanto mais ignorantes de conhecimento nós formos, melhor será que alguém nos controle, melhor será que alguém nos domine. E esse domínio
é muito fácil para quem não tem o mínimo de conhecimento. Por isso, meus amigos, é que alguns líderes religiosos, sabendo dessa psicologia e tendo esse conhecimento, eles fazem exatamente que alguns, ou a maioria, ou todos os seus fiéis, fiquem com um conhecimento limitado, a fim que eles possam manipulá-los. E manipulando-os, eles podem atingir os seus objetivos, que são, algumas vezes, objetivos não muito morais, não muito moral. Objetivos materiais, objetivos imediatistas. Porque dizem por aí que a religião é um excelente meio, meus amigos, de ganhar dinheiro e obter bens materiais. Começa que as igrejas não pagam impostos, né? E aí coloca no nome da igreja, a igreja de fulano, e a coisa começa a rolar. Então, repito, quanto menos conhecimento tiver os seus fiéis, o fiel, né, melhor será a oportunidade de controlá-los para fazerem aquilo que está determinado pelos seus líderes. Mais alguém? Tá. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos ficar aqui no 13º para a gente continuar na próxima reunião. Eu pediria que alguém fizesse a prece de encerramento e, na prece, logicamente, pedisse por todos nós presentes, pelos companheiros ausentes e pelos companheiros do grupo, por exemplo, Maria, que estão adoentados, estão precisando, né, de um pouquinho mais de assistência espiritual. Também o professor Otto, que está aí meio gripado e está ruimzinho da garganta. Eu estou muito gripado, realmente. Raimundo, faz a prece. Diga, professor, pode falar. Não, eu prefiro escutar a oração do Raimundo. Tá. Então, Raimundo, faz a prece para nós. Certo. De encerramento. Rubens, Diga. antes da gente fazer, a nossa palestrante vai ser a Eudimar. Ela ainda não me confirmou se vai ser presencial ou através do Zoom, tá? Sim. Viu? Mas, antes da prece, eu queria te... Já que você falou aí do santo, que a pessoa foi lá buscar os números, eu me lembrei que meu pai comentando que tinha um senhor lá no interior que ele fazia o jogo da roleta lá, então ele escolhia um número, botava numa latinha e numa cordinha deixava na cumeira, né, do lado do salão. Sim. E aí teve um cara que subiu, foi lá, destelhou e viu que tinha lá. Ele não viu o nome do bicho, mas deu para ver que começava com E. Então, só, no jogo da roleta e do bicho, só tem dois com E, o elefante e ema, né? E aí ele espalhou e a turma carregando no elefante e ema. Aí ele disse, agora nós vamos baixar aqui para verificar o bicho que está lá em cima. Aí ele tirou o papel e disse, alifante. Alifante. Ele disse, Eu não, é alifante, não tem nada de elefante. E hoje, falando de santo, hoje é dia de São Pedro, né? Isso, hoje de é São Pedro. De São Pedro. São Pedro. A igreja estava lotada, eu passei lá, estava cheio de boi, brincando lá, né? Muito lotado mesmo. Eu nunca tinha visto um arraial tão cheio como desse ano, né? Da igreja de São Pedro, que é pertinho daqui de casa. E o professor Otto falou a respeito disso. Lotado. No começo da reunião também. Muito bom. Sim. Vamos lá, Raimundo, a nossa prece, então.
Então vamos lá, vamos fechar os nossos olhos. Mais uma vez agradecer ao Mestre Jesus que se encontra no meio de nós, porque nós estamos tratando assunto que é pertinente a tudo que envolve a sua vinda, e isso permite que ele esteja em nosso meio. Nesse instante, vamos agradecer por tudo aquilo que ele tem nos feito, nos conduzido através do seu amor a todo o planeta, inclusive pedindo que a gente tivesse mais um tempo, uma moratória, para que pudéssemos nos ajustar às leis universais de tudo isso que nós tratamos hoje neste assunto, que é a lei da fraternidade, de compaixão, de amor ao próximo, e assim resolvermos os nossos questionamentos. Por isso, Mestre Jesus, te agradecemos, mas não vamos deixar de mais uma vez solicitar que sejam encaminhadas tuas vibrações através de nossos irmãos que são encarregados de visitar cada lar, como as falanges que tem Dr. Bezerra de Menezes e outros médicos espirituais, que vão em cada lar, em cada hospital público ou privado, levar esta imantação de cura, que ainda não sabemos como funciona, mas recebemos esses fluidos, e aonde a medicina terrestre não consegue curar, pela tua bondade e desses irmãos encarregados de levar a cura, recebemos através do mundo espiritual. E assim te agradecer, Senhor. Leva para todos os cantos deste planeta, sobretudo aqueles que estão nos hospitais com qualquer tipo de enfermidade. Mas nós temos ainda no planeta um vírus que ainda atormenta todos nós. Aqueles que estão em casa, como minha esposa Maria, se recuperando de uma cirurgia, e amanhã vai ter novamente uma avaliação médica para retirar os pinos e aí definitivamente ter uma cura completa. Assim como o professor que está enfermo, todos aqueles que não puderam estar hoje, que tem algum familiar, pense nesse instante, ou um amigo, que esta bênção de cura vai estar lá onde o seu pensamento estiver, onde o seu coração vai estar, pedindo a cura, o estabelecimento de uma pessoa querida. Pedimos neste momento também, Senhor, a paz entre as nações, entre as religiões e o mundo espiritual que comanda cada religião e cada nação. Para que junto com façamos aquilo que tu deseja, construir uma humanidade mais harmônica, se preocupando uns com os outros, dando aquilo que há de melhor em cada ser humano, em cada nação, para que todos nós possamos construir um planeta de regeneração. Sabemos que ainda há provas para muitos de nós ainda, para que as suas energias se encontrem com a harmonia de Deus. Precisa se passar por algum instante de dor para que sejam reparados aquilo que causamos no passado. Mas entramos em uma era de esperança com a tua chegada aqui há 2000 anos, e dentro desses 2000 anos temos a esperança de que daqui para frente será mais de boas ações, de boas atitudes. O mundo já faz isso. E assim te agradecemos por esse encontro de hoje, Senhor, onde foi nos dado mais uma vez capacidade e oportunidade de reavivarmos em nossos corações, nossas mentes, o que há de melhor para todos nós. É uma vida plena em comunhão com o mundo espiritual, com o Criador e conectados uns com os outros aqui, quando proferimos um bom dia, uma boa tarde, boa noite a qualquer uma das pessoas amigas. Dá-nos uma ótima noite a todos nós, a nossos familiares.
E desde já, Senhor, constrói neste ambiente que há no nosso Brasil, um ambiente de mudanças políticas, que nós possamos escolher aqueles que irão fazer diferente em prol da humanidade, aqueles no mundo inteiro e especificamente no Brasil, no nosso país. Assim te agradecemos por esta noite. Dá-nos uma ótima noite de plena harmonia, que o nosso espírito possa ser admoestado no mundo espiritual e ao retornar amanhã no corpo físico a gente possa trazer essas influências e assim multiplicar com todos que estão à nossa volta. Uma ótima noite a todos. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Bom descanso. Boa noite. Jesus, abraço para a Gracinha, viu? Tchau. Abraço aí, Leda, Maria de Jesus, professor. Ei, Rubens. Olha, Obrigada. tem uma camisa mais bonita do que essa aí, que tem assim uma cruz de malta, assim, que é linda. Né, professor? Com